Vamos dar início à apresentação do nosso trabalho da disciplina Linguagens Formais e Autômatos, DCC 063, do semestre 2020.1, Ensino Remoto Emergencial da UFJF. Meu nome é Davi Rezende, eu fiz o trabalho com meu colega Vinícius Sampaio, e o nosso trabalho, o tema que a gente escolheu foi desenvolver um programa que lê a definição de uma AFN e uma palavra W e calcula se essa palavra pertence à linguagem definida por esse autômato. Em uma AFN, temos que o processamento de uma palavra começa a partir do estado inicial do autômato e dos símbolos da palavra da esquerda para a direita. E a cada transição a gente vai consumindo os símbolos da palavra, e uma palavra pertence à linguagem se, após processar o último símbolo dessa palavra, a gente se encontra em um estado ou em um conjunto de estados finais. Se, após o processamento do último símbolo, a gente se encontrar em um estado que não seja final, ou um conjunto de estados no qual nenhum seja estado final, essa palavra não pertence à linguagem definida por esse autômato. O nosso código foi escrito na linguagem C#, a gente utilizou a IDE VS Code e o framework NetCore. E o arquivo de entrada, que é o que contém a definição do AFN, né, do autômato que o nosso programa vai trabalhar, deve estar em um formato JSON que nós definimos, e todas essas definições foram passadas juntamente com o professor Ciro. Após a leitura do arquivo de entrada, o nosso código instancia o autômato em uma estrutura de grafo. Os nós desse grafo são os estados do autômato e as arestas desse grafo são as transições do autômato. Para isso, nosso código contou com a criação das classes AFN, aresta, estado e as classes AFN leitura e aresta leitura, que são utilizadas para a leitura do arquivo de entrada e instanciar o grafo. Aqui temos o diagrama de classes do nosso programa. Como é possível ver, não temos nenhum método em especial em nenhuma das classes. Elas são apenas objetos e não temos nenhum método em especial, apenas os construtores, os gets e os sets. Acredito que fica mais fácil de olhar essa imagem direto no código. Então, eu vou mostrar o código. Aqui temos a nossa classe AFN, que é a classe que vai representar o grafo mesmo. Essa classe possui como atributos uma lista de estados, que é outra classe que a gente criou, um estado inicial, uma lista de símbolos aceitos, que vão representar o alfabeto do autômato, uma lista de estados finais, lembrando que estados finais podem ser mais de um, mas estado inicial é somente um, e uma variável isValid, que vai calcular se esse autômato é um autômato válido, ou seja, se as transições dele são transições que envolvam apenas os símbolos definidos pelo alfabeto. A classe aresta, que possui o símbolo que representa essa transição e que possui um estado destino, ou seja, o estado para onde essa aresta aponta, e o estado origem dela vai estar na classe estado, porque a classe estado contém uma lista de arestas. Então, as origens da aresta vão estar representadas aqui. Além disso, a classe estado possui o nome, né, que é o nome do estado, Q0, Q1, Q2, e uma variável booleana que indica se esse estado, né, se esse nó é um nó final. A classe program é onde está instanciada a main do nosso código. A classe AFN leitura e a aresta leitura, como eu disse, elas foram auxiliares no momento de leitura do arquivo JSON. E acho que interessante aqui é mostrar a estrutura do arquivo JSON que a gente utilizou para leitura. O arquivo que a gente utilizou possui a propriedade símbolos, a propriedade estados, que ambos são strings, né? Possuem strings como uma lista de string. A propriedade estado final, a propriedade função programa, que possui vários objetos, que vai justamente representar a função programa do nosso autômato. E, por fim, o estado inicial do autômato. Esse foi o modelo de JSON definido para a leitura do nosso programa. Agora o Vinícius vai complementar a apresentação mostrando os detalhes mais a fundo do nosso código e um exemplo de execução do nosso código. Então, eu vou passar a vez para ele. Compartilhar minha tela.
Bom, aqui a gente está na classe program.cs, que é onde está a implementação da nossa main e também da função que vai dar a resposta se a palavra é aceita ou não pelo autômato, né? Aqui eu vou executando o código em modo de debug para ir mostrando passo a passo o que acontece explicando o código. Bom, inicialmente aqui a gente está fazendo a leitura de um arquivo JSON, né, que vai definir o nosso AFN. Eu desserializo esse JSON numa classe AFN leitura, que o Davi explicou anteriormente, e a gente pega aqui todo objeto, né? A gente pega e instancia os nossos estados, com base naquela lista de strings que a gente tinha, e logo em seguida a gente atualiza a variável no final dos estados, que é para identificar se aquele estado é um estado final do autômato. Depois disso, a gente navega pela aquela lista de objeto função programa, onde a gente vai, no caso, instanciar as transições entre os estados, né? Aí a gente aqui pega o nó de origem da nossa lista de estados, o nó destino e pega o símbolo. A gente instancia o objeto aresta e a gente adiciona na lista de arestas do nó origem essa aresta que a gente criou, né? Ou seja, no nosso objeto aresta a gente só tem o símbolo e o nó destino. E esse objeto vai ficar num array, numa lista que vai estar no nó origem, no caso. Após essas interações, a gente já tem as arestas aqui. A gente aqui agora, no caso, busca o nó inicial e a gente instancia a nossa classe AFN, passando a lista de estados, o nó inicial e os símbolos aceitos, a lista de símbolos aceitos. Agora aqui a gente imprime o nosso AFN, né? A gente imprime ele aqui na tela. Nos nossos símbolos aceitos vai ter A e B. A nossa lista de estados é Q1, Q2, Q3. Aqui a gente tem a nossa função programa. Aqui a gente tem o estado inicial, que é Q1, e a lista de estados finais, que tem somente Q1. Agora aqui eu vou debugar a função verifica a palavra e mostrar o funcionamento dela, como a gente fez. Esse é o nosso AFN que a gente está lendo. E para fazer um teste aqui, eu vou colocar a palavra ABA. E vou debugando e mostrando o que acontece. Bom, inicialmente aqui na nossa função verifica a palavra, a gente recebe a palavra, que no caso é uma string ABA, e a gente recebe o nosso objeto AFN. A gente declara uma lista de estados que inicialmente a gente vai adicionar somente o nosso estado inicial do AFN lá, que é Q1. E agora a gente faz um for each na nossa string, né? Pegando cada caractere dessa string, começando do início, que é o caractere A. A gente vai atualizar essa lista de estados auxiliares, passando a lista de estados auxiliares atual e passando o símbolo que a gente quer consumir. Ou seja, basicamente aqui a gente está passando a lista dos estados que estão sendo processados atualmente e o símbolo, ou seja, a gente está querendo pegar os novos estados que tem transições a partir desses estados aqui. Entrando aqui na função, a gente faz um for na lista de estados que a gente recebe, e a gente, utilizando o símbolo, a gente vai procurar outros estados, né? Aqui no caso, partindo de só um minuto, Q1, a gente encontrou aqui somente Q2. A gente vai inserir ele na lista aqui e vai retornar somente a lista de estados aqui, que vai ser Q2. A gente faz essa verificação aqui, se a lista de estados atuais é vazia, porque se a lista de estados atuais é vazia, a gente vai retornar falso, porque a partir da lista vazia, a gente
não vai ter nenhum estado final incluso nela, porque a lista é vazia, ou então se ainda tem caracteres a ser processados, a gente não vai conseguir partir de nenhum, então a gente não vai ter nenhum novo estado, né? Então a gente já pode retornar falso caso a lista seja vazia. Aqui no caso, agora eu vou consumir o símbolo B e eu vou partir de Q2, que eu atualizei a lista lá, e vou consumir o símbolo B. Aqui eu vou passar de primeira, né, para não repetir todo o processo, mas aqui a gente obteve Q1 e obteve Q3. Eu vou abrir aqui a imagem novamente para vocês verem. Partindo de Q2, consumindo a palavra, o símbolo B, a gente conseguiu Q1 e Q3, conforme vocês podem ver aqui. E agora eu vou consumir o último símbolo, que é o A. E eu vou partir de Q1 e de Q3. Eu vou consumir o símbolo A. Como vocês podem ver, partindo de Q1 e Q3, consumindo A, a gente vai ter Q2 e a gente vai ter Q1. A gente aqui tem essa variável atualizada, a gente tem Q2 e a gente tem Q1. A gente terminou de processar a palavra. Agora aqui no final, a gente basicamente vai fazer um for each na nossa lista de estados atuais e vai verificar se um desses estados é um estado final. E no caso, a gente percorre os dois e verifica que um deles era estado final. E no caso é o Q1. Então, a gente vai retornar o resultado true. Como vocês podem ver, a palavra é aceita. Agora, vamos colocar um caso aqui que a palavra não é aceita. Vamos colocar, por exemplo, A, B. Vamos colocar somente AB mesmo. Então, continue. Só um minutinho. AB. Ah, não. AB é aceita. Eu confundi. Vamos colocar A, por exemplo. Como vocês podem ver, ela não é aceita. E o nosso trabalho é esse. E como referências, a gente utilizou os materiais disponibilizados no Google Classroom. E a gente utilizou um código aqui para auxiliar a gente a desenvolver a solução que a gente deixou aqui, o link do Stack Overflow. E esse é o nosso trabalho.